Fala, gente, tudo bom? Aqui é o Perro, vamos para mais um estudo, tá bom? Hoje é dia 6/9 de 2021, vamos direto ao assunto hoje, gráfico de 5 minutos do mini índice. Hoje foi feriado nos Estados Unidos, né? Um pouco menos de liquidez aqui pra gente, um pouco menos de volatilidade, dizem, né? Mas até que deu alguns movimentos bacanas. Lembrando que amanhã é nosso feriado aqui também no Brasil, né? Dia 7 de setembro, e não teremos pregão, tá? Momento de entrada no índice que eu vi interessante. Eu vou até gravar um vídeo sobre isso, chamado Nem Tudo Que Parece É. O que ele abriu caindo. Muita gente vê que muito iniciante comete esse erro, né? Ele vê que abre caindo, vende, porém ele só faz uma correção, um alvinho de FIBO, como eu já disse, ou busca um fundo, depois muda a direção. Ele faz isso diversas vezes, tá? Outro exemplo, ó, começou subindo, tudo bem que era PayHal aqui, né? Foi embora para baixo. Você pode puxar mais aqui. Aqui ele começou levemente aqui, dando uma correção, subiu, o pessoal achou que ia ganhar topo aqui, caiu. Então muitas vezes ele faz isso, né, esse movimento. Aqui no caso, por exemplo, ó, ele abriu, subindo, bandeirando, fazendo uma deriva, perdão, caiu. Tá? Então não é uma regra, mas muitos dias vocês vão ver isso, tá? Aqui, ó, abriu o dia caindo, depois subiu. Tá? Então, não é uma regra, mas é um padrão que se observa muitas vezes. Então, às vezes a gente tem que ficar um pouquinho esperto. Tá? O índice começou caindo, passou para baixo da VWAP. Eu não tinha nada para usar como base, né? A não ser o último topo e fundo. Né? Então, não tinha nada para espelhar quando abriu aqui, nada de Fibonacci para fazer. Tá? Então, eu esperei. Ele corrigiu, buscou esse fundo, né? Aí deixou esses topos aqui, começou a fazer fundo mais alto, né? Ó, fundo, e começou a romper esses topos, passando para cima da VWAP, entrando o volume. Então daqui em diante a gente pensava em compra. E foi exatamente aqui. Quem gosta de entrar antecipado com stop barato, entrava nesse candle, nesse martelinho para cima, no rompimento dele. Eu enxerguei dessa maneira. Um stop de 200 pontos, tá? No mínimo até o ajuste, um alvo de 278 pontos. Tá legal? No mínimo até o ajuste. Porém, a gente usa FIBO, né? Então vamos lá. Puramente FIBO. Este fundo, nem o de trás, nem o outro. Esse fundo que tem fundos, ó, ascendentes, então é um fundo limpo. Com esse topo, poderíamos fazer um pivô aqui. E foi dessa maneira que eu fiz, ó. Primeiro alvo, quase no ajuste. Segundo, terceiro alvo. Tá? Outro movimento seria o quê? Espelhar esse fundo aqui com esse topo. Porém dá uma entrada muito mais tardia, né? Muito depois. Porque ó, pode ver que hora que ele rompeu aqui, ó, ativou esse espelhamento, foi só aqui, corrigiu e devolveu, tudo bem. Quem esperou aqui um pullback ficou esperando até agora, né? Porque não teve. Mas também era uma possível entrada. Eu pensaria em entrar depois desse candle verde. Porque ele devolveu esse candle vermelho de queda, voltando para cima da média de 200 e voltando para cima do pivô que tinha, do espelhamento que tinha ativado aqui. Tá legal? Se vocês observarem, é muito interessante isso, porque esse fundo aqui é o mesmo do fundo de trás, então acaba sendo um pivô aqui também, ao mesmo tempo um espelhamento. Então, uma região muito interessante para estar usando como base para traçar os alvos, né? Então, vamos adaptar para o fundinho de trás aqui. Por quê? Que eu adaptei para esse, para fazer espelhamento aqui. Porque aqui, se você for fazer, para fazer o pivô. Porque se você for usar esse movimento para fazer o espelhamento, tá vendo que tem um topo no caminho? Tudo bem, você pode fazer, mas não é um movimento limpo. Aqui é um movimento mais limpo. Então eu busco sempre os movimentos mais limpos, né? Sem topos e fundos no meio do caminho. Tá? Podem ver que, se tratando desta maneira, ele ficou um pouco mais perfeito, ó. Tá vendo só? Olha o que ele fez. Ativou, corrigiu aonde? 61.8. Deu o primeiro alvo. Tá? Continuou subindo. Hoje foi um dia de alta. Muito bonito para o índice. Segundo alvo. Tá? Passou. Eu não trabalho o terceiro alvo, mas via de regra, ó, quase buscou o terceiro alvo. Dá até para dar uma adaptadinha de nem 5 pontos direito. Ó. Basicamente cravou aqui o terceiro alvo. Foi isso no índice, muito fácil. Então, para mim, o momento de entrada foi aqui, né? Quem gostou de esperar essa confirmação de rompimento desse topo, poderia entrar aqui no rompimento desse candle verde.
Porque ele foi, devolveu e devolveu novamente. Então ele fez só um pullback, tá? Ao meu ver. A VWAP já estava virada para cima, a média de 20 também. E ele voltou para cima da média de 200, rompendo esse topo aqui. Então foram os dois momentos. Aqui e aqui. Dois momentos importantes de entrada. Daí vai gerenciando, né? Tem gente que pega só um pouquinho, tem gente que tem meta por pontos, tem gente que tem meta financeira. E tem gente que carrega até o alvo de FIBO, independente do que ele faça no caminho, tá? Lembrando que aqui a entrada com o stop aqui atrás e a entrada aqui com o stop aqui atrás. O stop para mim tem que ser técnico, viu? Porque passando daqui eu sei que vai cair, passando daqui deu errado a alta, então para que eu vou, né, ficar carregando mais? Como eu disse, muitas vezes eu deixo atrás das retrações de FIBO, né, os stops, mas é muito contextual, depende de cada movimento, tá bom? Basicamente um índice fácil de operar. Já vou falar de Renko no final do vídeo. Dólar também muito fácil, né? Como eu disse, nem tudo que parece é. Abriu dando alta, né? Poderia sim pegar esse fundo com esse topo aqui, ó, e espelhar. Se eu der um zoom aqui, ó, tudo bem, poderia ser esse topo, mas aqui tá no mesmo nível os dois, né? Poderia usar esse topinho. Vamos tirar a dúvida agora. Tirar a dúvida. Ó, o topo de cima deu, que foi o movimento limpo também. Ó, cravou. Como eu disse, muitas vezes ele abre dando um pequeno alvo de FIBO, primeiro alvo muitas vezes. Já falei isso em outros vídeos. Depois faz o quê? Deixa um fundo e muda a direção. Falei agora há pouco, nem tudo que parece é. Caiu. Então, perdeu esse fundo, a gente vai traçando o alvo para baixo. Espelhando. Muito legal. Tudo bem, não é um movimento limpo, né? Aqui está muito errático, né? Mas eu poderia espelhar isso para baixo. Tá? Mas porém é um alvo curto, né? Pode ver que ele próximo candle aqui já bateu o primeiro alvo. Então movimentos curtos aqui não me agrada muito, né? Vamos pintar aqui essa FIBO para ficar melhor. Tá vendo? Então, como é um alvo curto, o que a gente observa? Isso é muito interessante também. Tá vendo essa linha verde pontilhada, máxima do dia anterior, né? Então ele tentou ganhar, devolveu, fez um pullback nela e deixou o martelinho virado para baixo, fechando aqui para baixo da VWAP, ou seja, ele brigou parte da manhã em cima da VWAP, perdeu para baixo da VWAP, que é na VWAP que tá a grande briga, né? Tentou ganhar a VWAP e deixou o martelo para baixo. E tem mais. Topo, fundo, pivô, limpo e claro, no meu entendimento. Então a gente vai usar esse pivô para traçar o alvo. Fora essa VWAP, que está bem aqui, o que a gente observa? Ele não teve força para fechar. Fechou levemente esse martelinho acima, mas não teve força para ganhar a região de 61,8 do dólar. Como eu já disse, uma máquina de fazer dinheiro. Então, duas possibilidades. Uma entrada antecipada no rompimento desse candle, com o stop aqui atrás, ou no giftzinho aqui, ó. Por quê? Porque aqui era o pivô. Aqui ele tinha tentado, né, romper o pivô. Aqui nesse candle vermelho, ele ativou nossa entrada, né, fechou abaixo, né, do pivô e deu esse giftzinho que permite pra gente uma entrada barata. Com o stop aqui, né, entrada aqui embaixo, vai carregando. Primeiro alvo, utilizando esse pivô. Segundo alvo, pode ver que ele sente quando bate no segundo alvo. Inclusive eu fiz uma entradinha aqui na estratégia do Renko. Terceiro alvo, basicamente, aqui, praticamente, né, a mínima do dia. Aí o que a gente vê? Esse espelhamento lindo, né? Esse topo aqui. Quando ele ganha esse topo, você pode espelhar. Ou esse pivô aqui. Ambos movimentos. Vamos partir logo para o pivô, porque ele é um movimento maior. Ó. Não bateu. Muito provável que quarta-feira, depois do feriado, eu poderia chutar que bate. Sei lá, meu canal não é para isso, mas eu acho muito interessante as retrações, né, as correções de dólar, respeitando a FIBO. Então, para mim, se ganhou esse topinho aqui, vem buscar esse, ganhou aqui, busca aqui. É bem simples para mim. Lembrando que esse alvo aqui do primeiro alvo desse pivô é o terceiro alvo desse topinho aqui atrás espelhado. Tá vendo como tudo se encaixa, né? Tudo começa a fazer sentido. Isso é muito interessante. Basicamente isso. Vamos rapidinho pro índice no 10R, né? Na nossa estratégia também. É muito interessante. Tá? Vamos mudar o layout porque eu uso ela
aqui, tá? Deixa eu achar onde abriu o mercado hoje. Foi aqui, ó. Abriu com um leve gap de alta aqui, né? Abriu com um martelinho. Eu não opero o primeiro candle do dia, mas ele deu o alvo na nossa estratégia, ó. Segurando no ajuste, tá vendo? Primeiro boxzinho de 10R fechou fora, fechou esse martelo para baixo, projetando o nosso alvo de 1 para 1, cravou. Depois começou a subir. E tava dando condição aqui também, aqui dando condição, lindo, maravilhoso, tá? Depois começou a cair, tá? Dentro da estratégia, tô falando, fechou fora, martelo para dentro, IFR dando condição, estocástico dando condição. Vamos ver o que teria acontecido. Tem a média de 200 na cara. Nesse caso, eu preferiria uma parcial. Foi o que aconteceu, ó. Parcial no 50% ou realização total no 50%. Em sinais assim mais duvidosos, eu só faço 50% do movimento desse martelo, tá? Aí tivemos a nossa linda divergência. Fundos mais baixos e olha aqui, ó, que teria gerado nossa entrada. Logo depois fazendo um fundo mais alto. Aqui esse box preto fechou fora e um martelinho fechando dentro. Como eu disse no meu vídeo explicando a estratégia, após uma divergência o sinal é muito mais forte. Pode ver que ele deu o alvo, 100%. Foi até mais. Tá? A entrada na máxima do candle, stop aqui atrás, deu 100%. É uma estratégia para scalp, né? Quem não conferiu o vídeo, eu vou deixar aqui no final para vocês verem. Muito interessante. Aqui, confesso para vocês que eu tomei um stopinho, fui um pouco precipitado, não esperei a divergência. Fechou fora, o martelinho virado para baixo. Lembra que eu falei que era bom usar com um movimento de Fibonacci? Tem que ter um pouco de contexto nessa estratégia, tá? Não é operar às cegas, não. Não era alvo de Fibo aqui. Alvo de Fibo foi lá em cima, como a gente acabou de ver nos 5 minutos. Tomei um stop. Logo na sequência, não entrei, né? Tava ressabiado, ó. Tava dando condição. Logo depois fez um outro martelo, segurando no ajuste novamente, que foi uma região brigada lá atrás. Essa eu evitei de entrar, ainda bem. Teria entrado, teria sido estopado, mesmo com a divergência. Tá vendo como não pode confiar cegamente? Após, aqui se eu não me engano deu primeiro alvo de Fibo, se eu não me engano foi aqui. Uma Fibozinha menor. Vou até marcar aqui pra gente tirar a dúvida. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Vamos botar por 5 minutos. Ó, se eu não me engano, foi desse fundo aqui, com esse topo ali, era um alvinho de Fibo. Deixa eu ver se era isso mesmo. Primeiro alvo, segundo alvo. Não era o terceiro alvo. Mas já tinha pego o segundo alvo, tinha passado. Então, já estava com uma alta saturada, né, se tratando de alvos. Aí a gente começa a pensar. E também tem um contexto que é o seguinte. Pô, probabilidade da nossa estratégia. Aqui dando condição, aqui dando divergência de baixa. Stop e stop. 2 stops seguidos. Qual a chance desse aqui dar stop? Bem menor, concorda? Aí a divergência fala mais alto também. Olha aqui, e olha aqui, e olha aqui, e olha aqui. Uma outra divergência. Só que um sinal bem mais forte, é nítido, né? Você bate o olho e você vê. Não preciso nem colocar a projeção de Fibo, deu alvo. Tá? Seguimos. Aqui também um sinal falso, porque não era alvo de Fibo. Então é assim, quando um dia está com muita tendência muito forte, né? Você vê que está buscando alvo de Fibo, evita, opera só no alvo de Fibo, tá? É muito contexto isso. Que teria rolado outro stop, né? Foi. Tá? Aqui não deu sinal, porque não encostou na nossa linha, tá? Não encostou. Sem entradas, tá? Aqui já mudou um pouquinho o cenário. Ó. Como eu falei, espera a divergência. Tá vendo? Aqui dando condição. O martelinho fechando para dentro. Eu posso fechar 4 boxes fora. Teria rolado um stop e logo na sequência a divergência de baixa. Contra os 2 topinhos mais altos. Aí sim, você entra 1 para 1 e alvo. Tá? Muito interessante isso. Espere a divergência. É o que eu aconselho nessa estratégia. Tá? Porque senão vai ter muito sinal falso. Aí fechou o dia. No dólar, deixa eu ver.
5R. Tá me dando um branco aqui, hein? Ó, o dólar, ele abriu já bolado na VWAP, foi. Primeiro sinal verdadeiro. O dólar é assim, ele dá menos sinal falso, mesmo assim, fiquem espertos. Aqui dando condição quase, né? Não tinha encostado na linha de 80, mas quando tá assim eu considero. Fechou 2 box 3 fora, né? Você entrava 1 para 1 aqui dando condição também. Deixa eu ver o alvo. Buscou, cravou. Sempre deixa um pouquinho antes o alvo, né? Para não ter perigo, um meio ponto antes, um ponto antes. Logo na sequência, divergência, né? Muito interessante. Não encostou aqui na frente, ó. Porém é uma divergência, ó. Tá fazendo topos mais baixos no IFR e aqui, ó, topos mais altos. Então aqui deu uma boa entrada também. Por que a gente entra aqui se ele não encostou na Keltner e aqui não está encostando no 80%, na linha de 80 aqui vermelha do IFR? Porque o topo anterior ele tinha dado entrada, então você usa ele junto na análise para estar calculando essa divergência. É simples assim, tá? Aí começou a cair, ó, super tendência, foi. Aqui foi o momento que eu operei também. Aí vocês vão mostrar, eu vou mostrar para vocês. Por que eu fiz só 50%? Porque eu vi que estava numa super tendência, eu vi que tinha mais para cair ainda. E ainda bem que eu fiz um alvo de 50%, ó. Foi onde ele parou, ó, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, foi aqui que eu fiz, ó. Ainda bem que eu fiz, tá vendo? Entrei aqui, saí aqui. Ainda bem, porque senão teria caído. Eu tive esse feeling porque eu vi que não era alvo de FIBO ainda, ele tinha mais para descer. Se você ver nos 5 minutos, cadê? Ó, ele ainda tinha mais para buscar, porque a gente estava usando esse pivô, lembra? Aqui do topo, aqui esse pivô. Ele tinha batido já num alvinho, mas eu vi que tinha mais, porque o cenário nos 5 minutos, eu deixei outro monitor aqui, era só uma correção à média de 9. Deixa eu ver. Isso mesmo, ó. Uma correçãozinha até a média de 9 que nem encostou. Tá? Então ele cravou aqui certinho. E também eu entrei pelo contexto dos 5 minutos, que era um martelinho em alvo de FIBO. Mas eu já imaginava que era uma provável correção, porque o índice estava com muita força e o dólar estava com muita força na queda. E o índice com muita força subindo, tá? Então por isso que a gente realiza dessa maneira. Tá? Tirar aqui. Deixa eu ver. Voltando aqui para nossa estratégia. Depois deu uma divergência. Aqui eu não operei mais, mas teria tomado um stop, ó. Fechou várias vezes fora, dando um sinal. Uma divergência de alta. Com esse e esse candle. Uma divergência de alta aqui no IFR. Teria tomado stop. Na verdade, teria tomado stop. Deixa eu ver. Eu não operei esse, mas eu nem medi. O que aconteceu? Novamente, 50%. Eu aconselho muito isso, vocês fazerem também 50% muitas vezes. Tá? E depois uma entrada que deu 100% de alvo, com uma nova divergência de alta no IFR. Aqui sim também deu entrada. Aí você pensa na estatística da nossa estratégia. 2 vezes seguidas, deu alvo de 50% do candle. A terceira já está mais saturada a queda, já caiu mais. Ele vem de uma sequência de divergências no IFR. Aí você toma um risco maior. Tá? Acabou fechando o mercado. Deu para entender? Basicamente foi essa nossa estratégia, né? Está testando aí, colocando em prática. Testando não, porque funciona, né? A gente está executando e mostrando aqui um pouco dela também no fim do dia, tá bom? Basicamente é isso. Quarta-feira não temos pregão. Quinta ou sexta eu volto com outro vídeo aí pra gente estar fechando a semana. Tá bom, gente? Muito obrigado. Boa semana, bom feriado a todos. Fiquem com Deus.